Então, eu ia dar esse exemplo 5 aí, mas cortou, vou continuar. Então, dados os intervalos A, B e C. O A e o B usou aquela, né, linguagem de conjunto, X pertence a R. E o C usou o colchete. E aí, nós vamos poder representar. Como que eu represento o A? O A está falando assim, ó, X pertence a R, tal que menos 1 menor ou igual a X menor que 3. Quer dizer que o X ali, ele está representando todos os números reais de menos 1 até 3. O menos 1 pertence e o 3 não. Então, quando eu for desenhar, né, eu vou desenhar a reta, olha lá, do ladinho ali A, vou fazer uma bolinha fechada no menos 1, e vou colorir até o 3, e no 3 é uma bolinha aberta. Por que eu tenho que representar desse jeito e não posso falar, ah, professor, é 0, é 1, é 2? Não, não posso, porque 0, 1 e 2 são números inteiros. Se eu me perguntasse ali, ó, né, quais são os números inteiros entre menos 1 menor ou igual a x menor que 3, aí seria menos 1, 0, 1 e 2. Porém, eles são números reais, não tem como você citar todos. Então, a gente faz a representação na reta real, tá? Então, um intervalo que vai de menos 1 a 3, menos 1 fechado, 3 aberto. Já o intervalo B, x pertence a R, tal que x é maior que 1. Sempre que falar maior, menor, maior ou igual, é infinito ou para a direita ou para a esquerda. No caso aí do B, x maior que 1. Maior que 1, os números maiores que ele estão à direita dele. Então, você vai colorir a direita de 1. E a bolinha no 1 é aberta porque maior que 1, não maior ou igual. Se fosse maior ou igual, seria bolinha fechada, tá? E por último, o intervalo C. O colchete é aberto em menos infinito e 2 fechado. Então, é como se falasse assim, ó, x menor ou igual a 2. Então, está representando os números antes de 2. Então, vai ser de menos infinito até chegar no 2. Então, é a esquerda de 2. Então, olha ali o intervalo C. É bolinha fechada no 2, colorido à esquerda dele. Então, aí tá as formas de a gente representar um intervalo. Bom, agora no próximo slide é a respeito das operações. Então, nós vamos determinar aqui, ó, A interseção B, B interseção C, A união B e, por último, A união B, união C. As operações de união e interseção. Ó, nós podemos fazer a diferença também. Aqui não tem exemplo, mas nos exercícios depois a gente vai fazer. Então, o primeiro aí, ó, A interseção B. O intervalo A, que a gente já mostrou no slide anterior, ele vai de menos 1 fechado até o 3 aberto. Desenhou o A. Debaixo do A, você desenha o B. O intervalo B vai de 1 aberto a infinito. Observe que o 1 tem que ficar ali entre menos 1 e 3. Ele é maior que menos 1 e menor que 3. Então, ao fazer A interseção B, nós vamos procurar o que os dois conjuntos têm em comum, assim como a gente fez lá em conjuntos, tá? O que esses dois conjuntos têm em comum? De menos 1 até 1, só pertence ao intervalo A. A partir de 3, só pertence ao intervalo B. Então, a parte que pertence aos dois simultaneamente vai de 1 até o 3. Então, eu vou colorir de 1 até o 3. 1 é bolinha aberta. Por que 1 é bolinha aberta? Porque o 1, ele pertence ao intervalo A, que lá no intervalo A está totalmente colorido. Mas no intervalo B, ele está aberto. Então, ele não pertence ao B. Então, ele não é da interseção. Ele não é comum, então ele vai continuar aberto lá na resposta. E o mesmo acontece com o 3. O 3 está aberto no conjunto A, então ele não pertence ao conjunto A. E ele pertence ao conjunto B, mas ele não pertence aos dois simultaneamente, então ele vai ser aberto. Então quer dizer que a interseção vai ser de 1 até 3. O 1 aberto e o 3 também. A resposta à interseção B, ou eu uso colchete, ou eu uso a linguagem de conjunto. Aconselho vocês usarem as duas por enquanto. Então, colchete aberto em 1, colchete aberto em 3. Ou então, x pertence aos reais, tal que 1 menor que x, menor que 3. Essa é a interseção de A e B. Agora, B interseção C. Eu desenho o B primeiro, o B colorido à direita de 1, aberto no 1. E desenho o C debaixo do B. O C, bolinha fechada no 2, colorida à esquerda.
E aí, fazendo a interseção, o que é comum entre os dois intervalos? É o pedaço que vai de 1 até 2. Então, eu vou colorir de 1 até 2. Entre 1 e 2 existem infinitos números reais. Vai ser aberto no 1, porque o 1 não pertence a B. E no 2 vai continuar fechado, porque o 2 pertence ao B e também pertence ao C. Então, a resposta vai ser B interseção C, colchete aberto no 1 e fechado no 2. Ou a linguagem de conjunto, x pertence a R, tal que 1 menor que x, menor ou igual a 2. Como eu falei antes, onde o colchete está aberto, não uso o igual. Onde o colchete está fechado, uso o igual. Bolinha aberta lá no desenho, colchete aberto. Bolinha fechada, né? Eu tenho colchete fechado. Depois eu tenho ali A união B. O que é a união B? Eu vou juntar os elementos de A aos elementos de B. Então, o conjunto A vai de -1 a 3, eu desenho ele primeiro. Aí, o conjunto B eu desenho debaixo de A, ele vai de 1 a infinito. E vou fazer